Mateus capítulo 11. Mateus 11, verso 28. Mateus 11, 28. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ler juntos, irmãos, todos? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos orar, irmãos. Vamos baixar nossas cabeças, clamar ao Senhor que fale conosco, ministre ao nosso coração. Deus amado, muito obrigado por essa noite, por esse privilégio que temos de estar na casa do Senhor. Temos um convite da parte do Senhor Jesus: vinde a mim todos. Todos quem? Aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E nós temos uma promessa: e eu vos aliviarei. Sabemos que tudo que o Senhor faz é através da Tua palavra, pela ministração da palavra. E que na ministração da Tua palavra sejamos fiéis ao interpretá-la, e que o Senhor possa, com a Tua palavra, que é uma espada de dois gumes, cortar nos nossos corações, curar-nos, restituir-nos para a glória do Senhor. Eu oro por cada irmão que está aqui na igreja, por aqueles que estão acompanhando no canal da igreja, que posteriormente verão ou assistirão essa palavra, essa ministração, que seja uma palavra ungida, que não falte óleo sobre a nossa cabeça, que não falte piedade, que não falte paixão, que não falte, Deus, os princípios do profetismo bíblico, que é profetizar a Tua palavra. Oramos a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro mais lido no mundo, depois da Bíblia, chama-se O Peregrino. Daniel estava lendo uma pesquisa, acho que foi o Daniel hoje, não foi o Daniel não, que a Bíblia continua sendo o livro mais lido no Brasil ainda. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Irmãos, quando a Bíblia fala assim, a palavra de Deus ela é, irmãos. Os anos vão passar, mas a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Nesse tempo que nós temos aí de modernismo e de tudo, o livro mais lido ainda no Brasil é a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o segundo livro mais lido no mundo, depois da Bíblia, chama-se o livro O Peregrino. Esse livro contém a viagem do cristão da cidade da destruição até Jerusalém celestial. O nome do autor desse livro chama-se John Bunyan. Esse homem é um grande servo do Senhor. Esse livro foi publicado em 1678 e continua sendo um best-seller, irmãos. 1678 e continua sendo um best-seller até hoje. Peregrino, irmãos, é aquele que viaja por terras distantes. O livro nos conta a história de um peregrino que saiu de sua terra a andar por terras distantes. Mas o interessante do livro é que durante toda a sua caminhada, preste atenção nisso, durante toda a caminhada do peregrino, ele carregava um peso excessivo, um peso nos seus ombros. Ele era conhecido pelo peso que ele carregava. Ele era conhecido como peregrino que levava um peso. Ele levava uma mochila pesada em suas costas. E em determinados momentos, lhe era muito fatigante carregar aquela carga. Finalmente, o peregrino, ele chega ao seu destino final, que era perto do Senhor Jesus. Imediatamente, ao se encontrar com o Senhor Jesus, aquela mochila pesada, aquele peso que o atormentava, caiu das suas costas ladeira abaixo e todo o peso foi tirado dos seus ombros. Alguém aqui já viu o filme O Peregrino? Não? Vale a pena ver, irmãos. É muito lindo que ele vai caminhando, né, esse caminhante, o peregrino, com o seu peso, com os seus fardos. E é lindo, irmãos, quando ele chega no Gólgota. Ele chega no Gólgota, em Jerusalém, e quando ele põe o pé no Gólgota e ele avista a cruz de Cristo, aquele peso sai das costas do peregrino. Irmãos, no Salmo 119,
Versículo 19 fala assim: sou peregrino na terra. Salmo 146, 9 fala: o Senhor guarda o peregrino. Hebreus capítulo 11, 13 diz assim: todos esses, falando dos heróis da fé, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Hebreus capítulo 11, 37, diz assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos. 1 Pedro capítulo 2, verso 11, diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Irmãos, nós somos forasteiros em terra estranha. Lembra daquele hino? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Irmãos, nós somos forasteiros aqui, porque essa terra não nos pertence. O que é ser forasteiro e peregrino? É estar num lugar que não te pertence. Nós somos peregrinos sobre a face da terra. Nós estamos peregrinando como forasteiros, porque a Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus, amém? E nós somos cidadãos dos céus, aguardando, peregrinando rumo a Canaã celestial. O nosso tempo aqui é de peregrino, irmãos. O nosso tempo aqui é de forasteiros. Só que às vezes, irmãos, as cargas nos têm sido demasiadamente pesadas. Interessante, preste atenção nessa fala aqui, irmãos. Às vezes, nós somos conhecidos por algumas cargas que nós temos. Você conhece gente assim? Você identifica aquela pessoa que tem aquela determinada carga? Isso é fácil, irmãos. Quando a gente vai se relacionando com as pessoas e conhece as pessoas, no ambiente de trabalho, né, você vê todo dia você vê, aí você começa a identificar aquelas cargas. A carga dele é sempre a mesma. Você trabalha com ele 10, 20, 30 anos e a carga é a mesma. Eu me lembro, irmãos, na minha caminhada como pastor, que de vez em quando, e quando em vez, não só aqui, em muitos lugares que eu já passei, estou com 52 anos, eu vou em algum lugar, irmãos, e eu vejo cargas de 30 anos, de 40 anos, e você encontra aquela pessoa depois de muito tempo, não é igual agora, né? Eu volto talvez numa cidade que eu passei, eu volto numa cidade que eu morei, eu volto em Conselheiro Pena, encontro aquela pessoa, falou, meu Deus, está com a mesma carga até hoje, levando o mesmo peso, levando a mesma mochila tão pesada que não pertence àquela pessoa. Tem pessoas, irmãos, que são conhecidas pelas cargas que elas levam diariamente. Possivelmente, hoje, pela manhã, em algum lugar, entre o primeiro passo ao sair da cama e o último passo ao sair pela porta, você agarrou alguma carga. Possivelmente, irmãos. Nós temos cargas que nós carregamos todos os dias. O interessante é que essas cargas, as mochilas pesadas que temos carregado, não são de couro, não são de nylon, não são de lonas, mas muitas vezes são feitas de quê? De encargos. São cargas de encargos. Talvez a carga da culpa, talvez a carga do desgosto, talvez você acomoda a grossa mochila de fadiga sobre um ombro, talvez você pendura a bolsa da aflição no outro, talvez você leva diariamente uma mochila de dúvidas, de medos, de incertezas, talvez você carrega diariamente aquela sacola da solidão, talvez você carrega diariamente a sacola da tristeza, uma mala imensa de temores, temores e mais temores, temores de amar. Temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Mateus 24, 12. Por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tem gente hoje que está com medo de amar, se isolando. Não, meu querido. Até que prove o contrário, vamos amar. Até que prove o contrário, o Senhor Jesus diz, vamos caminhar 1 milha, vamos caminhar 2 milhas. Não, eu não quero amar para não decepcionar. Meu irmão, até que prove o contrário, eu vou te amar. E se precisar de andar 1 milha, eu ando. Se precisar de andar 2, eu ando. Tem pessoas que estão com tantos temores, temores de perdoar. Ou seja, conceder e liberar perdão, tem gente que não consegue perdoar. De estreitar relacionamentos, estreitar a comunhão, aprender a amar. O que acontece, irmãos? Preste atenção em mim. No final do dia,
estamos cansados e exaustos. No final da semana, um trapo humano. No final do mês, estressados. E no final do ano, nós falamos como Moisés, Elias, Jó, Jeremias e Jonas: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Não admira-nos estarmos cada vez mais exaustos, cada vez mais cansados, desanimados, a cada dia, a cada mês, a cada ano. Leva a carga, é deveras exaustivo. Deus está dizendo a você nessa noite, meu querido irmão, alivia a carga. Vou repetir, Deus está dizendo para você nessa noite, alivia a carga. Tire esse peso dos seus ombros. Você está carregando peso que não tem de suportar, peso que você não suporta. Você está levando sobre os seus ombros peso que não lhe pertence. Você está cansado, você está sobrecarregado. Por quê? Porque você leva coisa que não te pertence. Há uma promessa maravilhosa do Senhor Jesus. Será que nós podemos crer nisso, irmãos? Nas promessas do Senhor? Amém? Irmãos, o Senhor, Ele promete, mas Ele cumpre. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilos enquanto semeia. Ele diz assim: vinde a mim. Jesus convida. E o interessante, irmãos, que Ele tem um público aqui específico. Qual que é o público do Senhor Jesus? Ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Outro dia eu preguei nesse texto aqui, lembra? Mateus 11, 28 a 30. Aquele dia eu aprendi muito, irmãos. Sério. Por isso que a Bíblia fala, aos Hebreus 4:12, que a palavra é como espada de dois gumes, né? Ela tem que cortar no meu coração para cortar no seu. Se ela não cortar no coração do pregador, ele não corta no coração dos ouvintes. Aquele dia eu aprendi uma lição, irmãos, que eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida. Aquele dia eu aprendi, irmãos, sobre o jugo. Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. Eu tenho orado, irmãos, que eu quero estar no mesmo jugo do Senhor. Sabe por que nós temos tantas dificuldades, tantas crises? Sabe por que nós levamos tantos pesos e tantas cargas que não nos pertencem? Porque nós andamos em jugo desigual com o Senhor. Mas se tivermos debaixo da mesma canga dele, Ele leva a canga para nós. Ele diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele mente, irmãos? Não, irmãos. A grande questão, irmãos, é o jugo desigual. O que é estar em jugo desigual, irmãos? É estar servindo ao Senhor, mas com a cabeça em outro lugar. É estar servindo ao Senhor, mas os ombros em outros lugares. Nós sabemos que Ele promete, que Ele faz, que o fardo dele é suave, que o jugo dele é leve, mas nós não conseguimos crer nisso, querido. Nós oramos e falamos assim: entreguei o meu caminho ao Senhor, mas verdadeiramente nós seguramos alguma parte. Irmãos, nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre o seguinte tema: aliviando as cargas. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e orasse nesse momento. Mais uma vez, fala: Deus, eu quero ter alívio. Estou cansado, Senhor. Estou levando carga que não me pertence. Alivia a minha carga, Senhor. Deus amado, mais uma vez na Tua presença. Oh Deus, cremos que essa noite é noite de cura, de restauração, noite de milagres. O Senhor disse aqui: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Oh Deus, muitos de nós temos levado cargas que não nos pertencem. E nós oramos em nome de Jesus. Nós queremos alívio nessa noite, vindo da parte do Senhor. Espírito Santo de Deus, que a tudo perscruta e conhece. O Senhor sonda o nosso coração, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece as nossas dores mais profundas. O Senhor conhece a nossa estrutura, como diz o salmista, sabe que nós somos pó. E nós pedimos: derrama um bálsamo de cura sobre nós, sobre a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. O salmo mais conhecido, é o mais copiado, é o mais amado. E eu te convido a partir de hoje, dessa noite, desse momento, colocá-la em prática. O que diz Tiago, irmãos? Tiago diz para não sermos meramente ouvintes, mas o que? Praticantes da palavra. Irmãos, eu creio que Deus tem falado muito ao seu coração, através da leitura, através da pregação. Eu creio, irmãos, que Deus tem nos alimentado.
Eu acho que uma das coisas que nos falta hoje, irmãos, é crer e praticar aquilo que Deus tem falado conosco. Deus não deixa o seu povo sem profeta. Deus não deixa o seu povo sem revelação profética. Irmãos, vamos colocar em prática aquilo que nós temos ouvido. Nessa noite o Salmo 23, querido, nessas linhas, marinheiros têm achado um porto, os amedrontados têm encontrado o Pai, e os que lutam pela vida encontrado um amigo. Você tem alguma carga, meu irmão? Quem te pergunta é o Espírito Santo. Você tem carga que você tem levado? Você acha que Deus pode usar o Salmo de Davi para aliviar-lhe a carga? Irmãos, o que significa viajar sem carga? Viajar sem carga significa confiar a Deus as cargas para as quais você não foi destinado. Sabe por que nós estamos tão cansados, irmãos? E às vezes eu também. Sabe por que muitas vezes, meu querido irmão, você está tão exausto? Porque a carga não é sua, a carga não te pertence, e nós insistimos em tentar levar essas cargas. Gostaria de desafiá-lo a tentar viajar sem carga. Irmãos, vamos a partir de hoje, vamos tentar, vamos exercitar, vamos praticar a palavra e tentar viajar sem carga. Tente por amor daqueles que você ama, talvez pelo seu Deus, por sua igreja, pelo seu reino. Irmãos, muito carinhosamente, tem casamentos acabando por excesso de carga. Marido levando carga demais, a esposa levando carga demais. Talvez nós que entra em casa, 30 anos de casado, a mesma carga. Pelo amor de Deus, tem misericórdia, Senhor. Carga que não te pertence, meu querido, por amor a Deus. O Deus que você serve, Deus quer usar você, porém você gasta o tempo todo levando o quê? As suas cargas. Deus tem ministério para a sua vida, Deus pode te usar para evangelizar com dons espirituais, usar para o serviço da igreja, mas o seu tempo total, ele é investido e literalmente gasto, levando cargas que não te pertencem. Deus tem uma grande corrida para você participar. Sob o cuidado dele, de Deus, você irá onde nunca esteve e servirá de maneiras maravilhosas. Só que é preciso, irmãos, largar as cargas que não lhe pertencem. Irmãos, tem carga que é muito particular, e é por isso que a palavra é desafiadora. Tem cargas que nós sabemos que levamos, sabe disso. Você sabe que não te pertence, mas é uma carga que já está em extrema estimação. Você conhece ela demais, você conhece ela profundamente. Como poderemos compartilhar da graça se estamos cheios de culpa? Como poderemos oferecer conforto se estamos em desalento? Como ajudaremos a outros a levarem as suas cargas, se nossos braços estão carregados de cargas que não são nossas? Tem hora que fala assim, qualquer coisa você me procura, para eu te ajudar. Então, meu irmão, você já tem tanta carga para levar, como é que eu vou te procurar? Você já está levando tanto peso, você já está tão cansado, diariamente, mensalmente. Talvez você poderia até me ajudar a levar uma carga, mas você já tem tantas, seus ombros estão completos, bolsas e sacolas, que passa pelo ombro e desce pelos braços. Talvez sim, mas você já tem muita carga. Por aqueles a quem você ama, deixe Deus aliviar suas cargas. Pelo Deus a quem você serve, deixe Deus aliviar suas cargas, para a sua própria alegria, irmãos. Lance toda a sua carga sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O salmista, irmãos, no Salmo 37, ele fala assim, entrega. Entrega, querida, é tirar a bolsa, a sacola, a carga, a mochila, fala, Deus, toma que é tua.
ela pertence ao Senhor. Ô querido, entregue completamente, não fica segurando uma parte da sacola, não. Entregue essa mochila que tem te pesado durante anos. Irmãos, eu noto algumas coisas que eu tenho orado, e creio que muitos também oram. Irmãos, nós cremos na soberania de Deus, amém? Todo mundo crê isso? O que a Bíblia nos fala? Que os nossos dias estão predeterminados pelo Senhor, certo? Salmo 139, 16. Todos os nossos dias escritos e predeterminados quando nenhum deles ainda existia, certo? Jó diz, irmãos, que Deus, Jó 14, Deus colocou limite na nossa vida que não passará. Mateus capítulo 6, verso 25 em diante, Jesus disse o seguinte, que o mais ansioso que estejamos, nós não podemos acrescentar um côvado à nossa existência. Irmãos, o dia da nossa morte está determinado por Deus, certo? Aonde diz isso, pastor? Na Bíblia. Só que eu entendo, irmãos, que nós precisamos de um pouquinho de melhor de qualidade de vida, irmãos. Vida cristã, irmãos, não é lamúria somente, não. Vida cristã não é só peso. Vida cristã não é só fadiga. Oh, queridos irmãos, pelo contrário, quando nós vamos para a Bíblia fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós vamos para a Bíblia é o contrário, o Senhor falando assim, fruto do Espírito, amor, alegria e paz. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê o apóstolo Paulo, sendo preparado para morrer, ele fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Oh, queridos irmãos, Deus é um Deus alegre. Tem gente que vai assustar muito no céu. Tem gente que tem aquela imagem daquele Deus carrancudo, aquele Deus murrinha, acha que ele é presbiteriano, tradicional, aquele Deus batista conservador, murrinha lá em cima, ou metodista conservador, esse pessoal ortodoxo. Estou falando de todos, irmão, estou falando só de nós, não. Falando de todos. Não, porque isso não, Deus é um Deus sério, irmãos, mas Deus é um Deus alegre, amém? Tem gente que vai ficar muito triste lá no céu, quando ele chegar e ver Deus engraçado, irônico. Nós temos interpretações na Bíblia, irmãos, que é ironia pura. A interpretação, vocês vão ver lá no seminário, chama-se ironia. Olha o Salmo Jó 37, 38. Deus brinca com Jó e fala assim, você viu isso tudo, porque você estava lá no início, né? Como chama isso, irmãos? Ironia. Jonas, nós temos o quê? Ironia. Quantos livros da Bíblia, sabe o que é ironia, irmãos? É graça. É fazer graça. Deus faz graça com as pessoas. Deus é um Deus alegre. Jesus, irmãos, era extremamente alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus se alegrava, Jesus se festejava, Jesus frequentava a festa. Meu querido, nós precisamos tirar isso não, porque ser cristão é ser carrancudo, beiçudo e murrinha. Não, gente, pelo amor de Deus. Nós podemos ter alegria, nós podemos ser alegres, nós podemos, irmãos, experimentar coisas da parte de Deus, sem pecar contra Deus, sem ofender a santidade de Deus, mas falar, Deus, derrama da tua alegria, a tua alegria, a minha alegria, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos aliviar nossas cargas de uma vez por todas. Entreguemos a Deus as nossas cargas. Alivie essa carga, meu querido, você não aguenta. Você vai viver aqui até 80 anos levando a carga e falar assim, mas eu sou infeliz porque eu não venci essa carga. Sabe por que você não venceu? Porque ela não nos pertence, porque a maioria das cargas, das culpas, dos medos, dos sentimentos negativistas, Jesus já pagou lá na cruz do Calvário, amém? Ele já pagou lá na cruz, você está tentando levar. Oh, queridos, tem uma frase que não condiz, que às vezes é dito no púlpito, falar porque tem que pagar o preço. Não existe isso, irmãos. Pelo amor de Deus, nós somos presbiterianos e calvinistas. Você tem que se apropriar pela fé, mas o preço foi pago lá na cruz do Calvário. O preço da sua carga foi paga. O preço do seu medo, da sua lamúria, o preço da sua tristeza, o preço, querido, das suas ansiedades foi pago aonde? Foi pago lá na cruz do Calvário. Ele tomou, Ele pagou, Ele declarou, tetelestai, está consumado a vitória, está consumado aquilo que o Pai prometeu, a cabeça da
serpente foi esmagada, Satanás foi amarrado, Satanás foi despojado, o pai da mentira foi literalmente acorrentado, meu querido. Tome posse disso, se aproprie disso, pelo poder que há no nome de Jesus. Talvez, irmãos, é preciso aliviar da carga de um Deus pequeno e entender que o nosso Deus é grande, amém? O nosso Deus é o El Shaddai. O judeu tinha dificuldade para pronunciar El Shaddai, porque El Shaddai apresentava um Deus grande, numa grande montanha. O nosso Deus é grande, amém? A glória dele enche toda a terra. A glória dele, querido, preenche o cosmos. Acho que foi ontem que eles falaram que talvez tem vida em Saturno, foi isso mesmo? Alguém me ajuda aí, vocês não viram não, gente? Irmãos, aí o sujeito fica preocupado, irmãos, eu não estou nem lascando, se tiver vida, foi Deus que colocou lá, amém? Ah, pastor, como é que fica esse negócio dos OVNIs? Irmãos, a minha preocupação, se tiver, foi Deus que criou, e é Deus que domina, e é Deus que comanda. Louvado seja o nome dele, irmãos. Talvez aliviar da carga de fazer as coisas do nosso modo. Por quê? Porque o Senhor, irmãos, ele é o meu pastor. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada, nada me faltará. Irmão, se o Senhor é o nosso pastor, nós não teremos falta de nada. Nós não teremos falta de nada. Sabe por quê? Porque esse Senhor que é o nosso pastor, tudo que nós precisamos, Ele nos dá. Tudo que nós precisamos. Talvez aliviar da carga das necessidades infindáveis, porque Ele fala assim, nada me faltará. E não falta nada, irmãos. Na casa do justo falta o pão, irmãos? Não. Na casa do justo, irmãos, falta alimento? Não. Irmãos, quando eu fui para o seminário, Marília deve estar assistindo em casa, e não estou falando de justiça baseada e fundamentada no homem, irmãos, fundamentada em Cristo, amém? Não é justiça sua, não é boas obras sua, não. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus. A base da reforma protestante é Romanos 1, o quê? O justo viverá por fé. Nós vivemos por fé, irmãos. Quando eu fui para o seminário, irmãos, cheguei para a Marília e falei assim, amor, estou saindo do banco. Eu fiz as contas assim, irmãos, preste atenção, fiz as contas. O que eu recebia zerava tudo. Marília e 2 meninos. Maiana com 9 anos, Daniel nasceu. E Deus, para fortalecer a nossa fé, preste atenção, irmãos. Deus, para fortalecer a nossa fé, quando eu estava indo para o seminário, Daniel nasceu com hidronefrose, no ano que eu ia para o seminário. Que doença é essa, pastor? Que doença que ninguém sabia, só Deus sabia. A prova disso, irmãos, que a doença estava lá e ele nunca teve o sintoma, está aí hoje com 20 anos. Fazia o exame, a doença estava lá, hidronefrose. Sabe o que é hidronefrose, irmãos? É o líquido, quando ele sai do rim, na uretere para a bexiga, ali tem uma nefrose. Por isso que é hidro, água. Ali represava. O que acontecia, irmãos? Quando represa, a criança tem um problema sério de rins. Sabe o que esse menino teve, irmãos? Nunca teve nada. Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Apenas Deus não provando a nossa fé, irmãos. Não é provando, não. Fortalecendo a minha fé e da Marília. No ano, irmãos, que eu decidi literalmente largar tudo para o seminário, nasce esse menino. De um tamanho, irmãos, precisa de ver, irmãos, mais ou menos 46 centímetros. Uma caixa de sapato, a cabeça dele, irmãos, era igual uma laranjinha assim. Na hora que eu cheguei com esse negócio em casa, falei, meu Deus, meu pai ficou com tanta dó, falou, gente, que tamanho do menino, desse tamanhozinho, irmão. Quando ele chegou em casa, ele estava com 2,5 kg, com 46 centímetros. Que trenzinho assim, ó, e com hidronefrose. Irmãos, olha aqui para mim, queridos. Vocês são seminaristas também? Cuidado para não tornar céticos. Deus é Deus de milagres, irmãos. Amém? Deus continua fazendo, irmãos. Deus continua fazendo maravilhas, querido. Eu tinha 10 anos de banco, irmãos.
E eu tinha de pedir conta. Honesto era pedir conta, não é isso? Cheguei lá e falei assim, presidente do banco, senhor, eu preciso de sair. E eu vou fazer apenas um pedido justo ao senhor. Eu tenho 10 anos. Mas eu vou pedir apenas ao senhor que o senhor me permita tirar o meu fundo de garantia, que eu estou indo para o seminário. Não quero nada mais além do que isso, mas o fundo de garantia nos pertence. Quem mexe setor pessoal aí sabe disso. Falei, o senhor me permite? Para eu levar, para eu me sustentar. Aí ele falou assim, Zé Geraldo, eu não faço isso não, meu filho. Falei, ai meu Deus. Ele falou assim, eu vou te mandar você embora, porque você recebe todos os seus direitos, e as pedras, Jesus disse que de pedras ele suscita filhos de quem? De Abraão. Ele falou, isso é um homem ímpio, irmãos. Enquanto os crentes estavam falando que eu era doido, largando o emprego no seminário, aí um ímpio do coração duro falou assim, você está fazendo a melhor coisa que um homem pode fazer na vida, que é seguir a Deus. E esse homem mandou embora do banco, irmãos. Imagina o que há 20 anos atrás sair com 17 mil reais, irmãos. Foi esse dinheiro, irmãos, que nós fomos para Belo Horizonte. Foi esse dinheiro que nos sustentou lá durante 1 ano ou mais. Foi esse dinheiro que nos abençoou e falou assim, eu vou te mandar embora e você vai receber todos os seus direitos. Irmãos, no outro ano do banco, tinha uma participação no lucro. Ele me pagou toda a participação do próximo ano que eu ia sair. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos falta, irmãos. Irmãos, o seminário foi milagres e mais milagres. Irmãos, no seminário, olha aqui para mim, irmãos. Meus filhos estudaram em escola particular no seminário. Meus filhos tinham Unimed no seminário. No seminário, irmãos, o que eu ganhava eu repartia com alguns irmãos casados e avós que estudavam lá. Deus nunca deixou nos faltar nada. Amém, querida? Creia nisso, gente. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Vou contar apenas uma para vocês aqui. Eles têm pedido para eu não demorar muito. Eles estão achando já que eu estou demorando, hein? Mas só hoje. Teve um dia, irmãos, que eu estava na escola dominical. E eu fui ministrar como seminarista. E o pastor que tinha lá, o reverendo Romildo, falei, o pastor Romildo, eu não tenho condições de ministrar essa lição aqui não. A lição, irmãos, era uma lição onde literalmente Deus estava aposentado e Deus não fazia nada, Deus não fazia milagre, Deus falou, eu não tenho condições de ministrar essa lição. Ele falou, Zé Geraldo, faz como Deus colocar no seu coração. Fui lá para frente, eu era professor da escola dominical, falei, irmãos, a lição está aqui, está falando isso, 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 e eu não acredito em nada disso que está aqui. Eu creio num Deus de milagre, de poder, que sustenta, que faz maravilhas, que faz prodígio, que cura, que derrama do Espírito dele, que aviva a obra dele. Enquanto eu estava lá nessa lição, irmãos, nessa lição, chegou uma mulher, bateu na porta da sala, Zé Geraldo, presta a chave do seu carro. Deus me deu um carro no seminário, irmãos, a história eu conto outro dia. Pegou a chave do carro, eu lá dando a lição, irmãos, que Deus faz milagre, e a lição falando ao contrário, e a lição falando que Deus não fazia, e a lição dando baixa na carteira de Deus, e a lição sendo literalmente acabando com os dons espirituais para hoje. Falei, irmãos, eu não tenho condição de ministrar isso aqui, porque eu creio num Deus que faz, eu creio num Deus que é. Cheguei no meu carro, irmãos, meu carro estava repleto de compra. Irmãos, para você não significa muito não, mas quem está no seminário, casado com 2 filhos, um carro cheio de compra representa muita coisa. No outro dia, irmãos, eu fui lá dar o testemunho para ele, falei, irmãos, vocês lembram da lição aqui? Já pensou se eu pregasse o contrário, irmãos? Deus me esbofeteava. Irmãos, preste atenção nisso. Espírita já levou coisa na minha casa para eu comer. O que diz Paulo? Você ora e faz o quê? E come. Sabe por que, irmãos, espírita levou coisa para eu comer lá em casa? Porque Deus, quando manda, até o capeta obedece, irmãos. Amém? Outro dia eu falei aqui com o pastor que o diabo é o diabo de Deus, irmãos. Ele está na coleira de Deus. Quem manda nele é Deus. Louvado seja o nome dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos aliviar as cargas. Aliviar, irmãos, da carga das fadigas. Por quê? Porque o texto fala que ele me faz o quê? Descansar. E é isso que ele está dizendo aqui no Salmo 23, irmãos. Irmãos, entra nesse salmo comigo aqui. Davi está onde, irmãos? No Salmo 23. Davi está no meio do deserto.
Davi está no meio do deserto. E Davi fala de quê? De águas de descanso. Davi fala de pastos verdejantes. Davi estava doido ou louco? Não, irmãos. Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia do que ele estava profetizando. Porque, irmãos, o pastor de ovelhas verdadeiro, sempre ele tinha um pasto verdejante e uma água de descanso para quem? Para suas ovelhas que estavam feridas e machucadas. Assim é Deus, querido. Ele sempre tem pasto verdejante para nós. Amém? Ele sempre tem água de descanso. Ele é nosso pastor, nada vai nos faltar, aliviar da carga da preocupação, porque, irmãos, porque quem nos conduz é Ele. Lembra? Jesus lá em João capítulo 10, ele busca onde? No Salmo 23, ele fala assim: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, eu as chamo pelo nome e elas me seguem. Aí você fala assim: aleluia, amém, glória a Deus, aleluia. Ele nos chama pelo nome, irmãos. Irmãos, olha aqui, querido, pastor não toca ovelha, pastor vai na frente das ovelhas. O nosso Senhor Jesus, Ele vai na frente, amém? Derrubando miralhas, pisando em cabeça de serpente, expulsando demônios, abrindo caminho, derrubando portas. Ele não toca, quem toca é boi, mas o Senhor é pastor, e pastor chama as ovelhas, pastor vai na frente, pastor conduz o rebanho, Ele é o nosso pastor. Aliviar da carga do desespero, irmãos, porque Ele refrigera a nossa alma. Amém? Ele refrigera a nossa alma. Querido, não tem como não comentar isso aqui não. O Onésio vai saber do que eu estou falando aqui. No meu entender, Onésio, isso aqui para mim é a mosca de chifre. Vou explicar para vocês o que é a mosca de chifre. A mosca de chifre é uma praga que reproduz nas fezes da vaca, certo mesmo, doutora? Se eu estiver errado, você pode me falar, Isadora. Só que aquilo perturba o animal produz menos carne, o animal produz menos leite, e tem de cuidar da mosca de chifre, não é isso? Irmãos, o que acontecia? Olha para mim, irmãos, me aguenta mais 15 minutinhos. O que acontecia, irmãos, que a ovelha, que essa mosquinha, ela e ela fazia o que? Ela entrava no ouvido da ovelha. Quando ela entrava no ouvido da ovelha, o que acontecia com a ovelha, irmãos? Essa ovelha batia a cabeça na pedra até o quê? Até morrer. Você já teve um bichinho no ouvido, querido? Já? Você fica doido. Um besouro no ouvido, uma mosca no ouvido, um mosquito no ouvido. Irmãos, a ovelha, ela ficava louca e batia a cabeça na pedra, porque aquilo estava enlouquecendo ela, e ela fazia isso até morrer. E o texto nos fala, irmãos, que ele refrigera a nossa alma. O que o bom pastor fazia? O bom pastor, irmãos, tinha sempre um óleo para colocar no ouvido da ovelha, para tirar aquela mosca, para curar ela. Meu querido, ele refrigera a nossa alma, ele tira as nossas preocupações, ele tira as nossas fadigas, aquilo que está fazendo você se debater, aquilo que está fazendo você bater a cabeça pelas pedras, pelas paredes de preocupação, Ele tira. Por quê, querido? Porque Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Amém? Querido, aliviar da carga do vale da morte, porque o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quem está conosco? Jesus. Amém? Jesus está conosco, irmãos. Amém? Talvez, irmãos, da carga da aflição, porque, irmãos, porque Ele nos guia, da carga do medo, porque Ele diz que a bondade dEle, a misericórdia nos seguiria todos os dias, a presença dEle é algo real na nossa vida. Talvez da carga da solidão, porque Ele está conosco, irmão. Você não está sozinho não, meu irmão. Amém? Querido, se você está com Jesus, você está com a maioria. Amém? Perto está o Senhor, diz a Escritura. Ele está perto de nós. Irmãos, talvez aliviar da carga da dúvida, porque Deus é um Deus bondoso. E talvez, irmãos, da carga das saudades. Por quê? Porque habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Queridos irmãos, Paulo diz, irmãos, que para nós morrer o quê? É lucro. Estou persuadido a partir e morar com o Senhor, que Ele diz que vai ser o quê? Incomparavelmente melhor.
Irmãos, nós temos de aprender a lidar com as nossas dúvidas, com os nossos medos, enfermidades e até com a morte de maneira mais tranquila. Oh, queridos irmãos, tinha um pastor, e eu nunca esqueci esse pastor, e quando alguém morria ele falava assim: noticiamos ou notificamos. Ele era bem ortodoxo, não era um pastor avacaiado igual eu, que o irmão fulano foi promovido para a glória. Mas é isso mesmo, irmãos, foi promovido para a glória. Oh, queridos, Deus está dizendo a você nessa noite: alivie a carga. Tire esse peso dos seus ombros. Você está carregando peso que não tem de suportar. E sabe por que você não suporta? Porque ele não te pertence. Você está levando sobre os seus ombros peso que não lhe pertence. Você está cansado, você está sobrecarregado. Há uma promessa maravilhosa do Senhor Jesus para você nessa noite. E a minha oração é que você creia nisso. Deus, gere fé no meu coração para crer nisso. Vinde a mim, Jesus convida todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Vos aliviarei. Isaías 53, de 4 a 7. Diz assim: certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Olha aqui para mim, irmãos, quando o texto fala tomou, você entende o que é tomar? Tomar é fazer isso, irmãos, é tirar, certamente, ou seja, com certeza Ele tomou, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aleluia. Toma posse disso, irmão, em nome de Jesus. Meu querido, alivie as cargas. O peregrino, quando ele chegou no Gólgota, peregrino, quando chegou ali no Monte da Caveira, Gólgota é Monte da Caveira, quando ele colocou os pés no Monte da Caveira, quando ele olhou para a cruz do centro, aonde Cristo foi crucificado, todo aquele peso foi tirado. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu querido irmão, meu querido ouvinte, vamos andar sem cargas. Cargas que não são nossas, cargas que não nos pertencem. Cargas que o Senhor Jesus já pagou e já levou e já tomou lá na cruz do Calvário. Irmãos, existe um que quer arrumar muito confusão na sua cabeça, é o ladrão da alegria. Ele vem roubar, matar e destruir, o nome dele é o diabo. Ele não quer que você se aproprie dessas verdades. Meu querido, ele não pode, de maneira nenhuma, tirar a sua salvação. Mas ele trabalha para gerar medo, cargas, pesos, tristeza no seu coração durante 24 horas por dia. Se aproprie daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Alivie as cargas, meu irmão. Querido irmão, andar sem carga é muito bom. Andar sem carga é muito bom. Os dias tornam-se mais leves. Você se torna uma pessoa mais alegre. Você se torna uma pessoa mais aprazível. Você se torna uma pessoa melhor para a gente estar junto. Para sua esposa estar junto, para o seu esposo estar junto, sua família estar junto. Alivie as cargas em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos orar. Deus Santo, nós te adoramos por essa noite, pela palavra do Senhor que fora ministrada.
Espírito Santo de Deus, eu só posso levar até os ouvidos, mas sei que o Senhor pode levar ao teu coração. E eu clamo ao Senhor, aplica essa palavra no nosso coração, no meu coração, no coração da igreja e de cada ouvinte, para a glória do Senhor Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a doce consolação do Espírito Santo, possa visitar cada família, cada irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe. Um restante de semana abençoado. Quinta-feira tem Expondo as Escrituras. Graça e paz a todos. Você que nos acompanha aqui pelo canal da igreja, um abraço fraternal.